Olá, tudo bem com você? Está começando mais um podcast JJ, sempre aqui com muita informação e sempre com os nossos convidados. Eu sou Rafael Amaral e a gente está recebendo hoje, aqui no podcast JJ, o presidente do IBEF Campinas. O IBEF é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Ele veio aqui no nosso estúdio. A gente está falando do Augusto de Assunção, presidente do IBEF. Augusto, muito obrigado pela sua vinda, viu? Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o IBEF, sobre também a situação econômica atual. A gente agradece. Augusto, vocês do IBEF lançaram este ano uma pesquisa muito interessante que ela mostra, basicamente, de uma forma muito resumida, que o empresário e as pessoas ligadas às empresas estão otimistas e pretendem manter as suas contratações ou até contratar mais empresários. É por aí mesmo? Exatamente. Isso nós ficamos muito felizes, né? E reflete o ambiente que estamos vivendo, né? O governo já instalado, já basicamente definido quem serão os ministros, os ministérios, a taxa de juros também tende a cair de agora em diante. Isso tudo, o próprio câmbio está basicamente estável, a inflação reduzindo, então os empresários estão bastante otimistas e isso traduz em quê? Em desenvolvimento econômico, mais investimentos e, consequentemente, geração de emprego, ou, no mínimo, a manutenção dos empregos existentes. Então, há um momento, e a gente tem visto aí, as notícias são cada vez mais favoráveis para que isso aconteça. Claro que tem algumas condições que precisam ser resolvidas. Uma delas é, de fato, a reforma fiscal, a tão falada reforma fiscal, que está em vias de ser aprovada, né? Essa é a grande expectativa, para que, de fato, reduza o custo tributário ou simplifique o ambiente tributário brasileiro, que é um ambiente bastante complexo. Então, tudo isso cria um ambiente de animosidade e as empresas seguem essa tendência. A tendência é que deveremos ter aumento de consumo e, consequentemente, aumento de investimentos. E quem participa dessa pesquisa, Augusto? Muito bom. Na verdade, essa pesquisa abrange não só a região de Campinas, mas todo o interior de São Paulo, todas as empresas, inclusive a região de Jundiaí também, e basicamente são os presidentes de empresas e diretores, né, diretores financeiros, de vendas, de produção, esses que respondem. E também donos de empresa, né, tanto na indústria, quanto no comércio, como nos serviços. Perfeito. Então, é uma amostra bastante grande de respondentes e diria que contempla grandes empresas, ou as maiores empresas das nossas regiões. A gente está falando de Campinas, toda a região metropolitana de Campinas, né? Estamos falando de Jundiaí, teve várias empresas respondentes de Jundiaí, empresas de grande porte, né? Nós temos aqui, nessa nossa região toda, muitas multinacionais, muitas empresas locais, empresas de energia, empresas automobilísticas, empresas de autopeças, logística e assim por diante, né? Indústria de base. Então, é uma amostra bastante representativa. Bem interessante. Inclusive, é importante dizer que para aquele empresário ou para aquela multinacional que está pensando em investir no país, né, que está olhando para o país, a questão da política, da economia que a gente está falando, do governo, ela é super importante, né? Se a empresa vê que não está favorável o cenário, ela não vem, né, Augusto? Como que é isso? Exatamente. Primeiro tem que haver uma previsibilidade. As pessoas só investem em ambientes que eles consigam entender e que consideram que não haverá mudanças, né? Por exemplo, eu vou investir em concessões de rodovias, né, que nós temos aqui na nossa região é uma das melhores rodovias do país. Poxa, são concessões para 30 anos. Então, onde se define o preço do pedágio, como vai ser o reajuste do pedágio, o que eu vou ter que fazer de manutenção, de ampliação. Se no meio do caminho eu tenho dúvidas que essa regra vai ser mantida, eu não vou investir. Eu vou colocar bilhões de reais em algo que pode ser mudado, que eu esperava que ia ter um lucro, digamos, de 10% em tudo aquilo que eu investi. De repente, por uma mudança que possa acontecer, meu lucro cai para 5% ou para 0%. Então, tem que haver previsibilidade, não pode mexer, né, na regra do jogo com o jogo andando. Então, as empresas esperam isso. Esperam também um ambiente de uma inflação estável, né, ou seja, que não haja inflação que seja mínima, porque a inflação corrói o poder de compra de todo mundo, você não consegue planejar. Você não sabe quanto vai ser sua venda daqui a 2 anos, então as empresas esperam isso. E o Brasil está dando sinais de que isso a gente consegue administrar e consegue manter essa previsibilidade. E vou te dizer uma coisa,
O Brasil é um dos melhores países do mundo para investimentos. Por quê? Porque nós temos um ambiente, um clima favorável, temos matérias-primas, mão de obra qualificada, um contingente grande de mão de obra, né? Nós não temos conflitos políticos, religiosos, né? Não temos guerra, não temos nada, não temos furacão, não temos maremotos. Nosso clima é um clima de norte a sul, não tem uma variação gigante, assim, né? É quente, né? O sul é um pouco mais frio, mas nós não temos neve, não temos deserto. Então, o país reúne condições e tem uma coisa, nossa cultura é ocidental. Então, os investidores, que é a maior parte, europeus, americanos, não botam os chineses, sabe como que é, como a gente funciona, né? Nós não temos ali nada de radicalismo. Então isso facilita, é um país aberto, é um país receptivo a imigrantes. É verdade. Então tudo isso te dá uma tranquilidade que outros países às vezes não te dão. Mantendo a questão da mão de obra, acho que tem uma coisa importante para a gente discutir. Eu já ouvi muito isso de empresário, poxa, na minha área está faltando mão de obra qualificada. Às vezes eu tenho que chamar gente de fora da cidade, às vezes a cidade perde emprego muitas vezes, né? Perde a vaga, não consegue preencher a vaga porque não tem mão de obra. Tem a pessoa, mas não tem a mão de obra qualificada. Ao mesmo tempo, Valdir, eu tenho percebido que muitos jovens têm preferido fazer um curso técnico de 1 ano do que uma universidade de 4, 5 anos para já ir para o mercado trabalhar. Como que a gente fecha essa conta? Como que a gente consegue mais mão de obra qualificada, ao mesmo tempo que a gente não perde essa vaga na universidade? Como que você vê isso? De fato, há vários setores que têm uma escassez de mão de obra. Hoje, setores de tecnologia da informação, tudo que é ligado à inovação, à tecnologia. Nós não conseguimos formar, ao longo dos anos, pessoas capacitadas, ou quantidade suficiente para poder absorver essa mão de obra. Quer dizer, cresceu muito a indústria e a mão de obra não acompanhou. As faculdades não se preocuparam em formar pessoas com esse nível de conhecimento. Também tem uma coisa, as mudanças hoje são muito mais rápidas do que aconteciam lá atrás. Então, você começa hoje num curso, você demora 4 anos para se formar. Já mudou tudo. Até lá já mudou. Quer dizer, você fez tecnologia da informação, já mudou o sistema. Então, isso também é uma dificuldade. Mas, de uma forma geral, nós temos que botar na nossa cabeça que a gente tem que sempre estudar. Eu terminei a faculdade. Não, eu tenho outros cursos de pós-graduação, de mestrado ou de especialização. Não dá para parar. Nesse mundo que as mudanças ocorrem assustadoramente rápidas, nós não podemos nos acomodar. O que eu aprendi hoje, ótimo, é excelente, mas eu tenho que continuar aprendendo, porque nós aprendemos todo dia. Então, as mudanças que ficavam 20, 30 anos para acontecer, agora acontecem em 5 anos, 3 anos. Então, essa é uma primeira coisa. Nós temos que, mas eu vou fazer só curso técnico. Excelente, mas, tá bom, isso vai te dar uma empregabilidade hoje e amanhã? Você não vai estudar nunca mais? Olha, você pega um operador de máquina. No passado, a pessoa era o seu feeling, a expertise de regular a máquina e tal, na mão, com o seu conhecimento. Hoje, é tudo computadorizado, um torno, uma fresa. Se a pessoa não tiver conhecimento básico de informática, de matemática, ele não consegue operar para fazer uma peça, um virabrequim de um carro, porque a máquina é automatizada. Então não dá, aprendi aquilo lá atrás, eu fiz o técnico, não, mas eu tenho que continuar estudando. Então isso nós temos que incentivar, né? E também aí eu diria que os formadores, né, dessa mão de obra também tem que se readequar, né? Temos que remodelar o nosso sistema de ensino. Você dá a prática, mas também tem que ter teoria, não é só a prática. A prática serve para aquilo que eu estou fazendo hoje, para amanhã eu preciso, aquilo que vai mudar, eu preciso conhecer o que está por trás para poder acompanhar essa mudança. Vamos falar um pouquinho de Jundiaí. Eu sei que você já até morou em Jundiaí, você conhece bem aqui a cidade de Jundiaí. E Jundiaí tem uma característica, Augusto, que é uma cidade que não tem um único ramo de atividade que domina. É uma indústria muito variada. Você tem de tudo, desde tecnologia, com grandes empresas, até alimentação, enfim. Como você vê Jundiaí nesse cenário econômico do estado de São Paulo, da região metropolitana de Campinas? Sem dúvida. Jundiaí é uma cidade privilegiada. Posso dizer não porque eu morei, adoro essa cidade, né? Tenho aqui raízes aqui, mas é uma cidade... Primeiro que Jundiaí cresceu muito, né? Ao longo desses 20 anos, 30 anos. É uma cidade que reúne excelentes condições de clima, de mão de obra especializada, tem uma malha logística invejável, né? Rodovias, aeroporto de carga ou de passageiro próximo. Jundiaí está próximo a São Paulo, próximo a Campinas. Viracopos do lado, né? Então a cidade está aí, que vários centros logísticos, todos aqui na região. Tem
Tem de tudo. Então, Jundiaí não é uma... Eu não posso definir Jundiaí que é uma região agrícola. Não, ela tem agricultura também. Tem indústria é uma região industrial automotiva. Não é mais só isso. Ela tem fabricação de componentes, tem de tudo nessa nossa região. E por não depender de uma ramo específico, quando tem uma crise, ela consegue se virar bem, sem dúvida. Eu nunca vi Jundiaí com um problema de desemprego enorme, como já tivemos, por exemplo, no ABC, que era focado na indústria automotiva. Então, Jundiaí tem tudo isso. Hoje, um dos maiores empregadores de Jundiaí são empresas de logística, de transporte, né? No passado, tínhamos aí a Krupp, que é em Campo Limpo, eu me lembro que tinha a Cífico, que hoje é a Dana, né? Que eram as grandes, continuam sendo grandes, mas não tem mais tanta relevância como tinha no passado, porque outras vieram, não que elas ficaram menores, elas continuam, mas vieram outras empresas. Então, Jundiaí é privilegiada nesse sentido. O setor de serviços aqui é muito forte, tanto é que o centro de manutenção de aviões da TAM é aqui em Jundiaí. É verdade. Né? Você tem aqui um aeroporto, é o principal aeroporto de aviões executivos. Exatamente. Então, você tem tantas atividades aqui na região, produzimos desde de bebidas, né, que a Cerezer, a Dubar, que são empresas nacionais, vinagre. Exatamente. Então, no ramo alimentício, no ramo industrial, de máquinas, metalurgia. Então, eu diria que Jundiaí tem aqui do lado, em Campo Limpo, tem a Krupp, né, que é uma gigante. Né? Jundiaí está entre as 10 principais cidades do estado de São Paulo. Em termos de PIB, Jundiaí é maior que muitas capitais que nós temos no Brasil. Então, e um ambiente agradável, um clima agradável. Então, é uma cidade bastante competitiva. Eu posso dizer, não perde nada para qualquer cidade europeia, né, em padrões similares. Sem dúvida. Sabe? A gente já está caminhando, gente, para o encerramento do nosso podcast aqui, mas eu não posso deixar de terminar, né, fechar nosso bate-papo, que está muito gostoso aqui, sem falar do trabalho do IBEF, né, que o Augusto está à frente do IBEF, que é uma instituição muito importante. Augusto, como está sendo o trabalho de vocês? Qual o foco principal de vocês? Tá. Bom, o IBEF está no interior de São Paulo há 40 anos, né? Em Campinas, é a única regional do IBEF, nós somos em 10 no Brasil, única regional que é fora de capital. E somente no estado de São Paulo que nós temos o IBEF São Paulo e o IBEF Interior. Passamos a atuar desde o ano passado em todo o interior paulista. Embora a nossa sede do interior está em Campinas, mas atuamos na região de Jundiaí, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, a região central, que é Araraquara, né? Sorocaba. Então, o IBEF, desde o ano passado, nós estamos atuando nesse contexto de interior como um todo. E temos representantes, diretores aqui em Jundiaí, temos diretores em outras regiões. E o nosso foco primeiro, trazer conteúdo para os executivos, não só de finanças, para o empresariado de uma forma geral, sobre o que está acontecendo no mercado, não só pesquisas, mas também assuntos técnicos, desde reforma tributária. Vamos ter uma palestra... E esse network entre empresários é importantíssimo, muito grande. As pessoas, às vezes, tá incomodada com o assunto, então, se ele consegue, o IBEF é um facilitador de colocar o presidente da Bosch em contato com o presidente da Krupp, né? Da ThyssenKrupp. Está pertinho, sabe, né? O IBEF, então, é um facilitador. Essas pessoas se encontram num ambiente para discutir assuntos do dia a dia que incomodam as pessoas. Então, o IBEF, nós temos essa missão de trazer conteúdo e também tem uma parte social, que nós fazemos um evento, vamos fazer, inclusive aqui em Jundiaí, no Hotel Golf Club, que aqui é do lado de Louveira. Tá convidada, vamos aparecer lá. Sem dúvida. Então já está marcado aqui o convite. É um final de semana com as famílias, né? Legal. Onde os associados se reúnem. Aí a gente fala sócio esportivo, mas eu diria que de esportivo tem pouco, é mais sócio. Torneio de caipirinha, coisa nesse sentido. O problema é que esse pessoal vai vir para cá, gente, não gostar de Jundiaí, vão querer mudar para cá. Eu tenho certeza que o Augusto, hoje, quando veio para cá, ele ficou com vontade, falou, meu Deus, se eu voltava nessa cidade aqui... Nada contra Campinas, gente, como é uma bela cidade. Mas Campinas é uma cidade muito grande, cresceu muito. Jundiaí é diferente, é uma grande cidade, é diferente. Exatamente. É diferente. Não, mas, gente, é que eu sou apaixonado por Jundiaí, por isso estou puxando sardinha para cá. É uma bela cidade, eu não reconheço. Augusto, muito obrigado pela sua... Gentilmente, já falamos ao vivo na Difusora, agora vamos gravar um podcast também, nosso podcast JJ, sucesso pro IBEF, tá? Vocês já estão arrebentando, tenho certeza que vão chegar mais longe ainda, viu? Eu que agradeço e conte conosco.
É um prazer estar aqui e viremos quantas vezes formos convidados, tá bom? Muito bem. Grande abraço a você e grande abraço. Toda E você, grande abraço. E você continua com a gente aqui no podcast JJ, sempre uma conversa diferente para você ouvir aonde você estiver ou assistir também, né, gente? Pode assistir também nossos podcasts que vão todos para a internet e, claro, também no jj.com.br, todas as informações nas nossas redes sociais. Até mais. Tchau.